Gente, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu, o que está acontecendo, né? O ano passado eu descobri um câncer de ovário metastático, tá? O que é isso? Um câncer de ovário bilateral. E ele tinha expandido para o peritônio, mento, bexiga, intestino e linfonodos pélvicos. Fiz a minha quimioterapia, tive um resultado maravilhoso da quimioterapia, fiquei zerada aparentemente dos meus exames de imagem, dos meus exames de sangue, estavam tudo normalizados. Fiz 2 cirurgias nesse período, a primeira de investigativo e a segunda onde eu retirei ovário, trompa, útero, enfim, retirou tudo. E então foi se encaminhado, né, para mim fazer acompanhamento, tá? O que acontece? Quando fiz a última cirurgia, apesar dos exames de imagem e dos exames de sangue estarem zerados, eu aparentemente não estar com nenhuma doença ativa e nem aparente, as peças que foram tiradas, elas são levadas para análise. Todas as peças vieram negativas para células cancerígenas, exceto a do peritônio. O peritônio, a parte do peritônio que tirou, tinha lá que tinha célula cancerígena. O que eu fiz? Eu acompanhava com 2 médicos, né? Com o meu oncologista clínico e o meu médico, que é o médico da parte pélvica, né? O oncologista pélvico e cirurgião. O que acontece? O meu cirurgião, ele falou, olha, fica atenta nisso aqui, troca informação com a sua médica, oncologista, e procure, né, mais informações em relação a isso aqui, porque talvez tenha um remédio para manutenção e tudo mais. Eu fui na minha médica e disse para ela, olha, doutora, apesar de ter dado isso aqui positivo, não é o caso de eu fazer uma manutenção, de eu tomar algum medicamento, alguma coisa? Ela disse, não é o caso, você está curada, você não tem nada, é vida que segue, nós vamos acompanhar a cada 3 meses, e assim nós fizemos. Quando eu voltei no meu médico, né, no cirurgião, ele ainda insistiu para que eu procurasse outro, falou, Valesca, procura um outro profissional, hoje em dia tem muitos estudos, tem muitos medicamentos, né? Eu acho que é importante você ter uma outra opinião. Eu tentei marcar na época, o médico indicado, ele estava viajando no congresso, depois emendou umas férias, e eu deixei isso pra lá, porque tudo que a gente quer quando a gente está doente é ouvir da pessoa só, você está curada, você não tem mais nada, vida que segue, vai seguir sua vida, né? E não levei em consideração a opinião desse segundo médico, apesar de ele não ter sido tão, como que eu posso dizer, tão direto comigo, porque a gente está falando da nossa saúde, né? E quando a gente fala da nossa saúde, a gente, enquanto paciente, a gente tem que ter confiança no profissional que está com a gente. E eu acho que eles têm a responsabilidade de dizer, olha, eu acho que isso aqui é importante, você não pode ficar sem nada. Enfim, passou-se então, né? Fez 1 ano certinho, né, que eu estava acompanhando, deu um espessamentozinho, uma coisa muito pequena, quase que insignificativa no meu exame de imagem. Eu insisti para fazer um PET scan, porque o plano não tinha liberado um tempo atrás o PET scan para mim. E a médica falou que não tinha necessidade de PET scan. Eu insisti que eu queria o PET scan. O plano negou. Eu paguei particular, confirmou que tinha sim células possivelmente cancerígenas naquela região do peritônio. Então eu fui buscar uma segunda opinião, aquela que eu não busquei, né? E quando ele pegou os meus exames de cara, ele já viu que teve uma negligência no meu tratamento. Ele não foi direto, porque os médicos, eles são muito cautelosos, né? Para falar do tratamento e acompanhamento do colega. Mas eu percebi a indignação dele, eu ter tido uma doença tão grave, né, tão avançada, e não ter feito nenhuma manutenção. E então eu tenho pessoas conhecidas na área da saúde, que trabalhavam na área administrativa de planos de saúde, e isso, infelizmente, é muito comum, tá? Não está, né, nega-se tratamento pra gente, porque não está dentro do protocolo do plano de saúde. E os médicos, que no caso era a minha médica, é contratada pelo plano de saúde, ela fica meio à mercê do plano de saúde, mesmo sabendo, né, que está contra o juramento que ela fez. E eu não estou aqui para achar culpados, né? Eu vou viver esse processo de novo, porque eu estou nas mãos de Deus, né? Eu não coloco a culpa em Deus, né, gente? Porque isso é erro humano, negligência humana. Mas eu também acredito que ninguém passa pelo que não tem que passar. Mas é muito importante a gente não ser negligente com a nossa saúde. Por coincidência, eu conversei com um médico, que eu fui levar meu pai numa consulta, e o médico me relatou coisas terríveis que aconteceu com ele, e me colocou em contato com uma advogada, que ela está fazendo um barulho muito grande mesmo, para proteger os médicos, mas também para proteger os pacientes. Porque quem está sofrendo na mão de muitas desses planos de saúde, né, são os médicos e principalmente os pacientes, porque é a nossa vida, né, gente? Olha aí, eu passar por um processo de quimioterapia todo de novo, por conta de uma negligência, poderia ter feito uma manutenção, tomado medicamento para finalizar aquilo, acompanhado novamente, feito um PET scan para ver se realmente não tinha mais nada. Nós temos recursos, nós temos exames, nós temos medicamentos, e não podemos negligenciar isso. E quanto mais informação a gente tem sobre a nossa doença, sobre as nossas questões, quanto mais informações você pega com outros médicos, menos a gente fica tão na mão e tão à mercê, né, dessa corrupção, né, gente, que tá a medicina. Porque tá uma corrupção, é triste, né? É muito triste, mas eu ainda acredito, né? Acredito demais no ser humano, acredito na medicina, a medicina me salvou, além de Deus, os tratamentos são super eficientes. Nós não podemos desmerecer todos os pesquisadores, né, que se desdobram para buscar cura das doenças. Então isso é um percurso, gente, foi um buraco.
né, que eu passei aí. Foi uma pedra bem grande que eu passei, né, durante esse recurso, durante esse processo, mas eu não posso apagar, né, tudo que eu vivi, né, de graça, tudo que eu vivi de proteção. Não foi fácil, né, passei muito mal nessa primeira quimioterapia, me deixou quase uma semana acamada, fui 2 vezes para o hospital, não foi fácil, mas eu tô aqui. Agora ótima, bem, graças a Deus, né? E vou seguir confiante, mas sempre muito atenta, a pegar mais opinião, a estudar um pouquinho mais do meu caso, a entender, estudar não, né, gente? Mas entender um pouco mais do meu caso, entender o que nós temos no mercado hoje. Temos muitos profissionais que estão dando informações valiosíssimas, né, dentro das redes sociais. Então, pra gente fazer disso aqui, ó, dessa rede social, não só um TikTok de dancinha, sabe? Não só uma propagação de vida próspera, né? Porque as pessoas vendem uma vida próxima, maravilhosa, com carro luxuoso e carro luxuosa e casa luxuosa e tudo mais. Mas que a gente possa fazer dessa ferramenta aqui algo que seja mais valioso, né? Que é a informação. Então, é isso, meus amores. Estou firme, confiante, forte e vou seguir em frente e eu tenho certeza, né, que vou passar por isso com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e viver muitos e muitos e muitos anos de vida.